Boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na nossa palestra pública. Hoje, dia 4 de setembro de 2025, temos aqui presente a nossa palestrante de hoje, que é a nossa amiga querida Érica Gomes, que vem da Casa Espírita CEOI, né? Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E o estudo da noite de hoje será sobre a indulgência do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 16. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir à nossa amiga irmã Carmen que leia o preparo e faça a nossa prece inicial. Sim. Boa noite a todos. Eu preparo desse livro aqui, Baltazar, de Altipo Panfiro. E a lição aberta, e olha que eu já li essa lição várias vezes, não é à toa que ela se abre nesse lugar, a lição 57. E ele vai dizer assim para a gente: é necessário que a sociedade se transforme. Dizem todos, mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? E aí ele continua: o que devemos fazer é aprender com Jesus, como agir no cotidiano, seguir sua orientação e não nos esquecermos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas que estaremos sendo humildes, porque somos do Cristo, porque compreendemos e agimos como Ele. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez unidos para estudar o Evangelho, que nós tenhamos sempre a certeza de que a nossa caminhada é a caminhada do Evangelho. Estamos sempre amparados, sempre unidos com Jesus. Que Jesus possa abençoar essa noite de estudos, que escolhemos estar aqui para aprimorar nosso conhecimento do Evangelho, que ele possa tocar cada vez mais nos nossos corações, para que possamos agir como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Que Jesus abençoe nossa amiga querida Érica, que ela seja inspirada, abençoe sua família, seus propósitos, o seu doutorado, enfim, tudo que tange nessa sua vida. E que Jesus abençoe essa noite de estudos aqui da casa de São Francisco de Assis, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Érica, agora a palavra é sua, é, que você possa usar o seu tempo para nos esclarecer, né? E que possamos estarmos sempre atentos e virarmos esponjas para absorver tudo que é de melhor de todos os ensinamentos que a gente recebe, né? Então, a palavra está com você. A palestra vai até 6h20, 7h20, desculpa, até as 7h20. Precisando de mais 5 minutinhos, a gente aguarda. Mais um pouquinho, tá? Lamentando que já está no final, mas é uma boa noite e um bom estudo. Obrigada, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Uma alegria enorme estar nessa casa de Francisco de Assis. Eu gosto muito de estar aqui entre os irmãos franciscanos. Eles são maravilhosos, vocês são maravilhosos, porque nos trazem principalmente o exemplo da humildade, não é mesmo? E para ser indulgente, é preciso colocarmos-nos de maneira humilde na vida, frente aos nossos irmãos, frente às os nossos próprios desafios. Então, na verdade, hoje é um convite, o nosso estudo, para que a gente exercite a reflexão a respeito
daquilo que a gente precisa trabalhar em nós para desenvolver essa habilidade de ser indulgente, porque todos nós estamos aqui na escola do mestre, né? Como diria Vinícius de Camargo na sua obra, estamos aqui para exercitar e a todo momento somos convidados através das circunstâncias da vida, a estarmos ou em situações de prova relacionada à indulgência, ou, às vezes, em situações de missão também, porque já caminhamos um pouco mais e conseguimos, às vezes, pelo esforço, pela vontade de se aprimorar, ser algum exemplo, ainda que pequenino, para aqueles que estão ao nosso lado. Quando a gente passa a ajustar a nossa visão, a tornar essa visão mais generosa em relação ao que o outro traz, em termos de espinho, que às vezes a gente ainda fica incomodado. Daí, é, essa mensagem que hoje nos coube falar, como a nossa irmã trouxe, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O item 16. E quem trouxe essa mensagem para nós foi um espírito chamado José, espírito protetor. E aí, não tem como também a gente não associar a figura de José, aquele que foi pai de Jesus na terra, do ponto de vista material. Que humildade, não é mesmo? Imaginemos se ele, à época em que recebeu o mestre como menino no ventre de Maria, na circunstância que foi, se ele focasse nas maledicências, se ele focasse, possivelmente deve ter tido muito zoom, zoom, zoom em relação àquela gravidez na época. E ele preferiu focar naquela missão que junto a Maria tinha de educar aquele pequenino, que na verdade vinha era se fazer educador. Mas, mais uma vez, o mestre nos mostra como, ao escolher ventre, uma família terrestre, como a que a gente tem, a que a gente habita, para, entre homens comuns, com defeitos e virtudes, também exemplificar a lição da indulgência. Porque se ele fosse focar nas nossas dificuldades, nenhuma família aqui na Terra, naquela época, hoje já não teria nenhuma perfeita. E naquela época, então, imaginemos que provavelmente somos nós lá em outras personalidades há tanto tempo atrás. Então, vejamos que a indulgência é algo que é uma marca dos espíritos que se propõem a, de fato, evoluir, de fato, seguir os passos de Jesus, porque esse é um dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe, né? Como a nossa irmã Carmen leu na mensagem de abertura. Exemplificar as pegadas de Jesus na nossa própria vida, procurando imitá-lo, ser um imitador do Cristo, tal como Francisco de Assis se dizia. Então, no quesito indulgência, que a gente possa fazer isso também. Porque olha que legal, tem um amigo que eu falo que eu tenho dois que eu digo que são, um é RH espiritual e o outro é minha fiadora espiritual. Talvez vocês conheçam os dois. Um deles é a Vera Isaura, né? Uma companheira nossa, né, lá do CEOI, que vai nas casas espíritas e muitas vezes leva o meu currículo para eu fazer palestra. E o outro amigo querido é o Eduardo Machado, que é lá do Centro Espírita Filhos de Deus, de onde Amazonas Hércules trabalhou durante 50 anos praticamente, e ele faz a mesma coisa. Então, eu estou bem à beça. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam só, imagine se eles fossem focar nas dificuldades que, com certeza, eu trago
muitas vezes no dia a dia, até na convivência, né, com os nossos irmãos na casa espírita, em vários lugares, às vezes a gente dá umas escorregadas. Se eles fossem se prender nisso, jamais eles se fariam instrumentos para interceder, para me dar uma oportunidade em algum lugar. Então, eles são extremamente indulgentes para comigo quando fazem esse pedido, né, a alguém para poder me abrir oportunidades. Eu estou dizendo isso em relação a mim, porque não existe trabalhador perfeito. Existe trabalhador na seara do Cristo que quer se aperfeiçoar. Então, né, se eu fosse ficar esperando perfeição para conseguir fazer esse trabalho, e cada um de nós, né, muitas das vezes, ficar esperando nesse grau de amadurecimento espiritual que só se alcança na prática, nós seríamos o servo ocioso, que apenas choraríamos e nos lamentaríamos por não estarmos ainda habilitados para fazer tal o Cristo. E o caminho se faz caminhando, e Cristo é o caminho. Então precisamos caminhar junto ao caminho de Cristo, junto ao caminho que é Cristo, não é mesmo? Então, por que eu trouxe essa história? Porque um dos meus, o RH espiritual, o Eduardo, ele fala assim para mim: Eric, eu fui numa casa espírita, tal, que eu te indiquei, chegou lá, as pessoas falaram assim: nossa, mas aquela menina que você indicou para cá é um docinho. Aí ele fala assim para mim, né, em off: um docinho de amargura. Que é uma brincadeira, na verdade. A gente faz isso, a gente ri, isso é importante também no nosso processo, que na verdade é uma maneira também da gente dizer que, ora, claro, quando a gente vai de vez em quando, quando a gente está de vez em quando, fica mais fácil não aparecer tanto, né, aqueles laços que precisam ainda ser desatados em nós, né, quando a gente só vai de visita. Mas é bacana a gente estar trocando isso e isso não ser um empecilho para que a gente incentive o trabalho do outro na seara do Cristo. Né? Então, assim, eu trouxe essa questão do amargor, do docinho amargo, né, que ele fala, porque logo no início da mensagem de José, ele diz o seguinte, que eles, né, que não está sozinho, querem falar para nós hoje da indulgência. E olha como é que ele se refere à indulgência: sentimento doce e fraternal. A doçura. Então, ainda quando meu amigo Eduardo fala assim para mim: Érica, mal sabe que você é um docinho amargo. Ele está sendo extremamente indulgente, porque, olha, a doçura no sentido e a fraternidade no sentido de abrir portas, né, para que a gente possa trabalhar em algo que a gente está se colocando à disposição. Então, essa é a postura daquele que se predispõe a ser indulgente. Essa indulgência é algo que docifica as relações, porque é muito desconfortável a gente estar próximo a uma pessoa que a todo momento está como um verdadeiro sensor dos nossos passos. É como se a gente estivesse o tempo todo sendo escaneado pelo olhar, pelos ouvidos. A gente se sente desconfortável. E aí sim fica amarga verdadeiramente essa convivência. Então, quando nós também nos colocamos dessa maneira, a gente está se afastando desse sentimento doce. Então, vejamos que todas as vezes que a gente provoca um amargor no outro por estar censurando, né, aquilo que a gente considera como defeito deles, muitas vezes até divulgando, às vezes de maneira mascarada, às vezes de maneira sarcástica, às vezes fazendo fofoca, seja o que for, né, através da maledicência, ainda assim percebamos que o sabor espiritual que vem para nós é de amargor. Então, se a gente está sentindo amargor na nossa atitude, a gente não está alimentando a indulgência, que é um sentimento doce. Olha que maravilha.
Porque na sequência ele diz isso, que o sentimento doce fraternal não é que é um negocinho que você já tem, não. Não, na sequência ele fala, é um sentimento doce fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Gente, alimentar é algo que requer constância, é algo que requer iniciativa, é algo que requer é, a identificação de que é uma atividade essencial para o bem-estar. Porque não tenhamos dúvida que esses espíritos que trazem essas mensagens no Evangelho, na codificação kardeciana, nas mensagens sérias que nós temos na doutrina, eles são econômicos nas palavras, mas quando escolhem os vocábulos, eles são para nos expressar algo perfeitamente específico. Então, não é à toa que eles escolhem, olha, o sentimento doce. Eles associam, se a gente for olhar a frase, eles estão associando ao sabor da vida. Porque alimentar o sentimento doce, o doce da vida está associado à indulgência. Podemos olhar dessa maneira. Porque observemos, quando a gente se coloca como esse que fica apontando para todo mundo o defeito, o sabor da vida fica, quando não amargo, fica sem gosto, fica insosso. Muitas das vezes, quem se perde nesse tipo de procedimento perde o próprio sentido da vida, porque não tem sabor. Afinal, está gastando todo o seu fluido cósmico universal que veio com ele, para ele poder fazer, ele e nós, para fazer o nosso processo de autoaprimoramento, ao invés de dirigir, olhar para nós, está gastando todo esse combustível, digamos assim, toda essa energia, para, ao invés de alimentar em nós esse desejo de mudança interior, de autoconhecimento proativo, para que a gente possa se aproximar mais do caminho do Cristo, ao invés disso, está convertendo, está gastando, fazendo o quê? Envenenando, na verdade, o próprio olhar, tirando toda a sensibilidade do paladar espiritual em degustar uma boa relação com o outro, ainda sabendo que é um docinho amargo. Mas isso não tira. Imagine se Jesus fosse ficar focado no amargor de Pedro, no amargor de Mateus, no amargor de cada um dos seus discípulos, e não só eles, em cada um do que ele encontrou no caminho, quando aqui na Terra encarnado. Não haveria possibilidade de Saulo transformar a sua amargura, o seu amargor, em doçura, como Paulo. Não haveria possibilidade desses discípulos mais próximos a Jesus conseguirem fazer o seu trabalho de modificação interior se ele já julgasse, se ele se aproximasse desses companheiros de uma maneira de julgamento. E quando a gente fala de indulgência e a gente fala de julgamento, impossível para mim, pelo menos, não nos remeter a essa passagem que é clássica, que a gente ouve, a gente lê várias vezes, mas que sempre é um ensinamento que vem a contribuir para a gente desenvolver a indulgência, que é a passagem da mulher adúltera. Lembrando que adúlteros
no seu sentido mais amplo, somos todos nós, porque senão, em relação às leis de Deus, não tinha ninguém aqui no planeta de provas e expiações, já estava todo mundo aí liberadão aí, criando planetas, outros, né? Fazendo aí até um monte de Carmen Cris, né? Carmen Cristo, Denise Cristo, Érica Cristo, Alberto Cristo, Ana Constantina Cristo, Cris Cristo, e ia ficar bom o negócio. Inês Cristo, olha, e que vai ter um dia, né? Mas assim, ainda não é o momento. A gente ainda está a caminho, né? Então, na passagem, por que que a gente fica repetindo isso, né? Porque lembra que está aí logo no início da mensagem dizendo, olha, para que a gente tenha esse sentimento doce e fraternal, é preciso a gente alimentar isso para com os nossos irmãos. E alimentar pressupõe ação, pressupõe preparo, né? O alimento ele não vem pronto, né? A essência vem ali, mas você vai fazer uns. E na passagem que a gente tem da mulher adúltera no Evangelho, é como se a gente estivesse se é como não, a gente espiritualmente está se alimentando dessa postura de docilidade que Cristo demonstra quando aquela pega em adultério é arrastada para ser o seu pecado evidenciado, o seu crime em praça pública. Muitas vezes a gente ainda faz isso, né? A gente não só identifica o defeito do outro, ou que a gente considera como sendo, e ainda explana em praça pública. Explana, né? Divulga, comenta. Ah, não, mas eu não falei com ninguém, eu só falei. Como assim, Érica, não tem problema? Não tem, gente. Estou falando, não tem problema, não. O problema é a gente se acostumar com essa atitude. A gente não parar e olhar para ela e perceber que essa atitude está destoando da atitude que o Cristo está demonstrando para a gente como sendo o modelo a ser seguido. O problema é esse, porque senão a gente vai ficar exigindo a nós um tipo de perfeição que a gente não tem ainda. Então, se ainda me dá coceirinha na garganta para eu falar do outro ou evidenciar alguma coisa, acusar, né, alguma imperfeição desse outro, né, deixando de lado a indulgência, e eu faço, eu sou a última dos últimos, eu vou ficar chorando, não vai adiantar, a gente não vai evoluir. Então, a importância da reflexão, do olhar para dentro, de redirecionar essa visão que antes estava tão focada do lado de fora, como sensor do comportamento do outro, e fazer essa introspecção e perceber o que daquele comportamento do outro fala a respeito de mim. Porque o outro, muitas das vezes, está espelhando coisas que trazemos no nosso inconsciente que não temos coragem ainda de incorporar como sendo nossas próprias bagagens que precisamos trabalhar. E o outro funciona, muitas das vezes, como um verdadeiro bode expiatório. Não foi o que aconteceu na passagem da mulher adúltera. Porque quando a mulher ela é colocada lá, aqueles todos grandes homens públicos e viram para Jesus e perguntam a célebre frase, né? Ao mesmo tempo testando ele, ao mesmo tempo querendo reforçar e fazer divulgação daquela e a desmoralização daquela mulher em pecado, quando ele pergunta, mestre, a lei diz que devemos apedrejar as adúlteras. Quem for pego em adultério, o que dizes? Então vejamos, Jesus para. Ele não dá uma resposta imediata, ele tem um momento da pausa. Relata que ele abaixou um pouco a cabeça, mexeu na areia e depois levantou. E ao levantar, ele devolveu
sem julgar aqueles que julgavam, sem colocar o dedo em riste para aqueles que se sentiam os perfeitos, mas repletos de podridões internas, de maneira indulgente, Jesus, doce, diz a eles. Não doce, não porque ele foi meigo, mas a docilidade no sentido de preservar, expor aquela podridão que ali espiritual existia naqueles homens. Quando ele diga, quando ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Observe aquele. Ele não chegou e não nominou, não chegou e falou assim: ei, você, Frederico, ei, você, Marcinho, ei, você, fulaninho. Ele trouxe um aquele, justamente para não expor em nenhuma instância nenhum dos presentes. Ele foi indulgente. Muitas das vezes a gente pensa, ele foi indulgente com a mulher adúltera. Jesus, não só com a mulher adúltera. Jesus foi indulgente por todos os ângulos que a gente consegue ver hoje. E se passar o tempo e o nosso entendimento ampliar, certamente essa passagem do Cristo, a gente ainda vai encontrar um outro ângulo que mostre mais ainda a amplitude dessa indulgência. Percebemos que, assim, ao mesmo tempo ele é indulgente com a mulher, mas observe que quem estava ali, a lição verdadeira era qual? Era o perdão e a indulgência juntos. Mas quem estava numa situação mais delicada, aí é uma interpretação minha, nessa passagem, do ponto de vista espiritual, que é quem ele não se arvou. Vejamos que Jesus ele não vai direto falar, ele não prioriza falar, querer salvar a mulher. Ele envia o seu primeiro direcionamento ao grupo dos acusadores, dos censores. Ora, Jesus não veio para os doentes? Será que ali verdadeiramente com aquela atitude, quem será que estava sendo mais doente? Será que é aquela mulher na alma? Ou será que é aquele grupo que doente apontava a doença do outro, a doença moral? Então, acredito que Jesus, que não é bobo nem nada, não tem nada de bobo, que é esperto pra caramba, sábio toda a vida, que ele deve ter feito o seu verbo falar em direção dos mais adoentados naquela circunstância. Observe que só depois ele se dirige à mulher. Ué, quem é que estava em risco ali, fisicamente, do ponto de vista material? Quem é que poderia ser apedrejado, ter, de repente, a vida ceifada? E não só do ponto de vista físico, da parte mesmo da reputação. Quem era? Era a mulher. Mas vejamos que Jesus agia e age pela perspectiva mais ampla que é espiritual. Então, muitas das vezes, aqueles de nós que estamos passando por situações de escândalo, aqueles de nós que muitas das vezes estamos nos sentindo depredados, estamos nos sentindo apedrejados, dependendo do que vai no nosso coração, a situação está mais complicada para quem está fazendo, para quem está sendo instrumento daquele, espiritualmente falando, daquele mal. Porque do ponto de vista espiritual, o que estava sendo que se a mulher havia adulterado, sabe-se lá o que, naquele momento, ela tendo sido arrastada, passando por aquelas circunstâncias todas, o que de modificação, de arrependimento, de boas resoluções no íntimo ela não fez. Além de que todos os atenuantes que possivelmente podiam estar conectados com essa ação que ela teve infeliz, que desconhecemos, que só o Pai sabe, que Cristo, como representante aqui, né, o filho, seu filho unigênito, ele
tem esse conhecimento, esse acesso, e ainda assim não julgou. Como nós nos colocamos frente aos adúlteros do tempo de Cristo e aos adúlteros que somos todos nós em maior ou menor grau em um ou outro quesito, queremos nos colocar como apedrejadores ou estimuladores do apedrejamento das faltas alheias. Como? Daí, a emergência, a situação emergente ali, acredito que de fato tenha sido, por isso que eu escolhi também trazer essa passagem, porque é mais um exemplo também de indulgência. Porque não tenhamos dúvida, com toda a sabedoria e com o acesso que Jesus tinha, ele podia, se ele tivesse um pouquinho do que às vezes a gente tem, ele poderia destruir com as palavras ali. Cada um, porque sabe o que morava no coração e na mente de cada um. Mas ele não fez isso. Se ele não fez e a gente quer se aproximar de Cristo, por que que a gente ainda faz? E para além disso, eu acho que não é nem ficar no porquê a gente ainda faz, é identificar que fazemos, quando fazemos, e ter aquele momento de pausa, como Cristo, respirar e conversar consigo mesmo, dizendo: ainda trago sentimentos amargos em mim, sim. Ainda me sinto afetado e em relação aos, aos defeitos alheios, mas eu sei que eu preciso, ainda que seja com um esforço muito grande, ainda que não seja ainda um hábito, ainda que não seja natural, ainda que não seja espontâneo, eu preciso treinar a fazer diferente. Porque a indulgência, como está na mensagem, ela não vê os defeitos dos outros. Você vê que a gente ainda. Eu não consigo. É difícil. É difícil. A gente não vê. Como assim não vê? Né? A gente não vê. Então, quem foi indulgente? Bem, eu acho que Jesus foi indulgente. A gente está no processo, né? Porque eu acho que ele não via, não sei. Não é que não via, né? Mas eu acho que talvez ele visse e aquilo se diluísse no seu amor infinito também, sabedor que todos nós iríamos um dia superar isso. Então, mas no nosso caso, que ainda vê, eu acho que é o nosso caso, posso falar assim, que é nosso, não é só meu. Então, no nosso caso, que a gente ainda vê os defeitinhos do outro, pelo menos a gente pode treinar o que o espírito aqui de José está falando para a gente. Pelo menos vamos evitar falar deles. Vamos evitar divulgá-lo. E aí aparecem as circunstâncias todas para ser o contrário, né? Hoje lá no trabalho, não vou dar muitos detalhes, né? Mas tinha que ser hoje, dia de palestra, tem uma indulgência. Aí tá, quase no finalzinho, trabalho. Eu fui na Copa beber um café. Nossa, cheguei na Copa para beber um café. Uma circunstância que a pessoa. Fulano, não, mas ela não é má, não, mas ela. Eu, caraca, aí eu parei. Aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, né? Vinha, né? Vinha as coisas, eu identificava aquelas características que a pessoa estava falando, mas ao mesmo tempo me vinha assim: indulgência, palestra, Érica, olha só o teste. E aí eu pensava o quanto que eu preciso dessa pausa que Jesus nos ensinou para ajustar, porque é muito fácil você se juntar ao outro, e ainda mais quando você vê isso no dia a dia mesmo, para dizer: a fulana é assim mesmo, com todo mundo, não é mais fácil? Aí você fala a mesma língua do que você ficar. E aí observa o que o espírito aqui da mensagem, José, fala para nós. Vamos evitar divulgar e, ao contrário, procura ocultar.
E eu, caramba, eu não tinha brecha para eu querendo falar uma coisa boa, eu tentando exercitar o que estava na mensagem. Eu falei, cara, mas não pode ser uma coisa falsa, tem que ser um negócio de verdade. Aí eu pensei, bem, eu vou até onde dá. Se eu não conseguir falar nada assim de bom, pelo menos eu não vou falar nada de mal. E tá tudo bem, tá ótimo, tá no exercício. Isso que é o importante. O exercício, o esforço, que vai chegar uma hora que vai ser naturalmente. É assim, não era uma circunstância de que a pessoa estava de tic, 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 não. Teve uma situação pontual que vinha se, ao mesmo tempo vinha se repetindo. Mas às vezes tem circunstâncias de malevolência mesmo, né? Que a pessoa tá ali que você vê que é uma fofocaiada mesmo esquisita, né? Acontece que às vezes a pessoa vai e fala com você e aí você fala, eu vou colocar, tem que colocar em prática isso, né? Vou tentar ressaltar alguma coisa boa da pessoa. Mas aí, na verdade, você ressalta uma coisa e mostra um outro, uma pontinha assim do outro defeito do outro. Então, às vezes a gente hipocritamente também procura fazer, maquiar, né, essa crítica trazendo uma qualidade, quando na verdade o que importa é do que está cheio o coração, né? Então, assim, se é, aí vamos lembrar, a indulgência ela é doce. Então, se o que vai sair do meu coração e atravessar a minha boca for amargo, a gente não está no caminho do desenvolvimento da indulgência e da má digestão espiritual. A gente fica se sentindo mal depois, na hora também. E fica na ambiência aquelas, né, aqueles fluidos deletérios, né? E a gente é responsável também por isso. Então, a importância da gente chamar para nós a responsabilidade de usar a cota de energia, né, o nosso tempo aqui na Terra, não para se ocupar dos maus atos que os outros estejam fazendo, na nossa concepção. Estou querendo sempre marcar isso, porque às vezes a gente faz uma leitura, acha que é algo, né, que a pessoa está equivocada, quando na verdade a gente faz algo superlativamente pior do que aquela pessoa. Né? Só que é aquilo, como a gente ainda não tem coragem de fazer o enfrentamento, muitas das vezes, com esses aspectos em nós, a gente direciona, se distrai, o nosso olhar se engana como sensores externos. Então, ao invés de utilizar o nosso tempo aqui na Terra como encarnados para poder ficar focado na divulgação de coisas negativas, de defeitos, de imperfeições alheias, vejamos, identificamos um aspecto negativo, o que esse espírito nos diz para dizer? Olha só, uma única circunstância, vocês devem se ocupar de um mau ato de alguém, a não ser que seja para prestar um serviço. Como assim para prestar um serviço? Um exemplo, né? Vamos supor que alguém foi lá, alguém pega, faz uma sujeirada lá na cozinha do centro espírita, deixa tudo revirado. 9 horas da manhã as crianças vão tomar de evangelho. Estou dando um exemplo, inventando aqui. 9 horas da manhã as crianças vão tomar café, mas essa pessoa faz isso toda vez, larga. Tem uns que de repente vão estar lá falando, tem uns, a gente mesmo, né? No caso, e tu viu que fulano é muito, olha só, deixa tudo largado, tudo sujo, faz isso. Tem outro que de repente vai fazer, sabe o que? Vai se ocupar daquilo ali sim. Mas para prestar um serviço, literalmente, vai lá, vai ajeitar o que precisa ser ajeitado, sem fazer divulgação. E se for necessário, se tiver abertura, vai falar em particular com essa pessoa. De uma maneira que promova a docilidade no tratar, não o amargor. Porque às vezes a gente também faz isso. Ah, não, mas eu fui falar porque não dava para ser. Não, não dá para ser assim. Não tem essa pessoa, não sei o quê. Aí chega lá, provoca uma situação que, na verdade, não está prestando nenhum serviço para o bem.
Na verdade, a pessoa às vezes vai até se irritar ainda mais, vai abandonar o trabalho, ainda vai ficar com raiva de você. Então, assim, do que a gente vai imbuído quando a gente quer, de fato, se ocupar de um ato que a gente sabe que é danoso em relação ao outro, a gente está querendo realmente ajudar essa pessoa a se colocar de uma maneira melhor, ou a gente está querendo criar maneiras de evidenciar ainda mais que a prática dela é uma prática considerada imperfeita, cheia de defeitos, né? Então, a gente não pode perder de vista que os nossos lábios aqui, que vão proferir as palavras, eles são canais que podem construir como podem destruir. E que a gente precisa voltar o olhar para dentro e perceber que muitas das vezes aquilo que está no outro nos incomodando, quando, como nós falamos, é aquilo que está lá dentro, precisando com mais urgência ser trabalhado em nós. Então, que a gente não use, né, a nossa fala, o nosso pensamento para criticar, para sermos duros em relação aos maus atos, né? Que a gente possa atenuar da melhor maneira possível e de forma sincera, procurando fazer um exercício diário, não esperar, mas assim, é um exercício que quando o momento da indulgência, a circunstância nos pede indulgência, a gente já está no exercício. E como é que faz isso? Cada dia um pouquinho, procurar ver alguma coisa boa de alguém. Cada dia um pouquinho. Ah, mas ele é isso. É, mas deixa eu ver uma coisa boa. Não é possível, tem que ter. Aí a gente fala, isso aqui, isso aquilo outro, né? Então, assim, a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Uma hora o negócio dá uma mudada. E são circunstâncias, às vezes, muito bobas, muito do cotidiano, gente. Às vezes a pessoa dá uma demonstraçãozinha assim, que você, se você está com o coração aberto e sedento de descobrir o melhor do outro, aquilo vai ser o suficiente para você já ter algo a favor a dizer do outro. Há um tempo atrás, é uma outra circunstância de trabalho numa equipe que eu participei. Quando eu cheguei na equipe, as pessoas falavam muito mal da chefia. Muito, 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 sabe? Muito. E aí, claro, tinha determinadas situações que realmente eram muito estranhas, que não agradavam o grupo de maneira alguma. Também me senti incomodada. Sabe que teve um dia, não pelo engraçado, que isso veio na minha cabeça agora, eu não tinha pensado, e é um exemplo prático, literal de doçura. Porque teve um dia, foi a primeira vez que eu vi essa pessoa diferente. Teve um dia que houve uma festa, uma festinha, uma comemoração com as chefias de aniversário. Foi só a chefia. E essa pessoa, quando saiu lá da comemoração, que a gente nem sabia que estava acontecendo, ela veio trazer uma fatia de bolo para cada um da equipe. Ela teve uma preocupação em aqui, eu trouxe isso, trouxe. Aquilo não casava com. Parece uma bobagem, mas aquilo não casava com tudo de mal que falavam a respeito dela. Houve uma doçura, um se preocupar com o outro, em querer dividir com a equipe. Eu falei, essa pessoa lembrou. Porque outras, a gente trabalhava num lugar que tinham várias equipes. Ela foi a única que fez isso. Com a sua própria equipe. Então, assim, será que isso não é uma coisa boa, gente? Então, assim, é no pequenininho, é o que a pessoa tem para dar naquele instante. Então, isso, toda vez que vinha assim, que ela fazia alguma coisa, eu lembrava, não, mas ela tem isso aí no coração, olha só. Ela poderia nem ter. Não foi o bolo que estava uma delícia. Não foi isso. Foi a doçura que ela trouxe e que, pela atitude, pelo menos a mim, me contagiou a ser mais doce no olhar a ela, a ser mais doce no ímpeto de julgamento, a me colocar mais disponível em relação a esse sentimento doce que é a indulgência, exaltando algo de bom. Quando a gente critica alguém,
como aconteceu lá, né, com aqueles homens todos apontando a mulher adúltera, o mínimo que a gente espera é que o sujeito ou a gente, né, seja muito melhor, não tenha nada em relação àquilo ali que a gente está tanto reprovando. E a gente sabe que não é bem assim. Não foi lá atrás, quando Cristo fez aquela pergunta, aquela célebre frase, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, e todos saíram. Da mesma forma, nós também. E o convite que é trazido para nós é esse: ó, vamos olhar para dentro, vamos verificar os nossos pensamentos, os nossos corações, vamos ter esse olhar um pouco mais direcionado, às vezes até um pouco mais severo para com as nossas imperfeições, não no sentido de nos maltratar, não no sentido também de tornar a nossa vida amarga, mas sim para que a gente possa fazer essa modificação necessária. E lembremos que aquele que teria toda a possibilidade, que nos conhece inteiramente, de ter esse tipo de postura de julgamento, quantas vezes releva as nossas faltas? Quantas vezes deixa de lado, como uma infantilidade espiritual, aquilo que vai no nosso coração? Então, a gente também precisa ter, lembrando que, né, aquilo que atrai, aquilo que acalma e que vai nos erguer é a indulgência. Ao passo que, se a gente for rigoroso, se a gente for extremamente julgador, inquisidor com o outro, a gente só desanima as pessoas, a gente só irrita e a gente só afasta. Possamos ser doces no tratar, possamos desenvolver a docilidade que é o sentimento da indulgência. E deixemos o amargor apenas para o remédio amargo quando necessário, para que a gente possa ingeri-lo, sim. E qual é o remédio amargo? Às vezes é uma circunstância que, por a gente não ter feito as modificações necessárias, a vida nos apresenta. Mas não é em relação ao outro. O xarope amargo não vai ser direcionado ao sabor do outro, mas a nós próprios. Então, vamos ficar com a docilidade da indulgência. Passei do horário, gente? 7h20, é isso? Não, pontual, pontualzinha. Ai, foi? Então, mais uma vez, eu quero muito agradecer a todos vocês, agradecer a Francisco de Assis, essa espiritualidade amiga. Deixar um abraço enorme aí para a Rose, também, que eu não estou vendo, para todos os trabalhadores, dizer que eu estava com muita saudade e que é uma felicidade enorme a gente estar aqui juntinhos, tá? Obrigada. Nós é que agradecemos, Érica, a sua explanação, a sua docilidade, que pode ser amarguinha para o seu amigo aí, mas para a gente só está vendo docilidade. Então, querida, é, é, esteja certa que quando passar a sua defesa aí da tua tese, que a gente vai te chamar novamente, tá? Porque amamos ouvi-la, tá bom? Então, gratas ao nosso Pai Celestial, agora, antes de terminarmos a nossa palestra pública da noite de hoje, vamos pedir a nossa amiga Tânia, que tem um tempo também que não a vejo. Tânia, você pode fazer a nossa prece, querida? Tá. Se for possível. Acho que ela saiu, caiu. Então, eu vou pedir ao Alberto. Você pode, querido, fazer a nossa prece de agradecimento Sim, para encerrar a nossa sim, noite? com certeza. Apesar de minha conexão, daqui a pouco vou correr então para poder fazer uma prece edificante dentro do tempo da conexão aqui, que está um vai e vem tremendo aqui. Tá ok. Obrigada. Agradecidos estamos pelas reflexões desta noite, que nos permite
através dos exemplos dados, buscarmos sempre olharmos com os olhos positivos aqueles que estão ao nosso lado, para que assim possamos caminhar sempre de forma construtiva, construindo um caminho de amor, um caminho de compreensão, um caminho de paciência, um caminho de tolerância. Exemplos dados pelo Mestre Jesus em sua plenitude, e que possamos, então, diante de todas essas reflexões, agradecer por esta oportunidade e que possamos, então, mediante, tudo isso que nós refletimos junto com a palestrante Érica, possamos, então, vivenciá-la, colocá-las em prática, para que assim possamos seguir um caminho para que o nosso processo evolutivo seja o mais reto possível na direção da perfeição da virtude, que possamos construir dentro de nós esses valores tão salutares e que a espiritualidade que nos assiste nos inspire para que possamos então superar os nossos obstáculos íntimos e buscar com perseverança vencermos a nós mesmos e nos conduzir num caminho que seja de um proceder de acordo com as leis de Deus e os ensinamentos sublimes de Jesus. Agradecidos estamos à Casa de Francisco de Assis por por toda esta oportunidade e que possamos então, durante toda esta noite, refletir sobre esses temas abordados. E estejamos com os nossos corações agradecidos a Jesus, ao Pai Celeste e a toda a espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, querido Alberto. Obrigado a todos vocês pela noite, Ana Brito, Cris, a Tânia que estava aí, mas caiu, eu vi. É, e Fernando, Carmen, e a você, Érica. Uma boa noite, Ana Constantino, uma boa noite a todos. Eu vou Boa noite. desligar, vou encerrar aqui para todo mundo. É, eu não acredito que eu botei para gravar, botei, né? Que, que eu sou meio assim, né? Eu sou dessas, tá?